Atos capítulo 2, versículo 38. O texto diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: quem é o Espírito Santo? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que ele faz na vida do crente? O que ele faz na vida do cristão? Será mesmo que o Espírito Santo é somente alguém que nos causa arrepios? É. Porque também você sente arrepios com outras coisas que não seja o Espírito Santo, correto? Quando você ouve uma música que você gosta, o que acontece? Você se arrepia. Então, quando você está fazendo algo que você gosta, automaticamente você tem uma sensação boa. Então, o Espírito Santo, ele não é uma sensação. O Espírito Santo, ele não é um movimento no culto, queridos. O Espírito Santo, ele não é um mover à parte do culto. O Espírito Santo, ele é em todo tempo, ele está quando há movimento e ele está quando não há movimento. Amém? Porque ele é onipresente. Esse é um dos atributos do Espírito Santo. Então, quando você vê o culto mais tranquilo, entenda algo: o Espírito Santo está aqui, amém? E quando você vê o culto, todo mundo chapando, o Espírito Santo também está aqui. Porque ele não depende de um mover para estar, ele não depende de uma ocasião para estar, ele simplesmente está. Por quê? Porque ele decidiu morar em mim e em você. Então o Espírito Santo é uma pessoa que decidiu morar em mim, que decidiu morar em você, que decidiu morar em nós. E queridos, eu não quero hoje pregar de uma maneira expositiva, que é como eu tenho um costume, que é ler vários versículos, né? E vocês ir acompanhando cada versículo, 1, 2, 3, 4, e a gente conversando sobre eles. Mas eu quero pregar de uma forma um pouco mais textual, um pouco mais temático com vocês. Então eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, e eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em outros livros no decorrer da palavra, amém? E o texto que nós lemos trata-se do final da pregação de Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, ali em Atos no capítulo 2, então Pedro é tomado pelo Espírito, ele começa a pregar sobre Cristo, ele começa a pregar arrependimento. Então a Bíblia diz que ele diz assim: povo, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então receberão o dom do Espírito. O texto ele dá duas condições para recebermos o Espírito. Duas condições. Quais são? Primeira condição: é necessário arrependimento para receber o Espírito Santo, amém? É necessário o quê? Arrependimento. O que Pedro fala para o povo? Arrependam-se. Queridos, arrependimento é a fórmula para recebermos o Espírito Santo em nós. O que é arrependimento? É quando reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e que nós precisamos da graça de Deus. Quem aqui é pecador? É só eu? Não é só eu não, né? Todo mundo aqui peca. Então, se pecamos, logo precisamos de alguém que vai nos santificar, que vai revelar a nós que nós estamos pecando, que vai mostrar para a gente que é necessário mudarmos algumas posturas da nossa vida. E quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. Então, queridos, arrependimento é a primeira condição para receber o Espírito Santo. Segunda condição: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus. Agora o texto fala sobre a importância do batismo em nome de Jesus. Mas calma, não significa que logo que você desce as águas e se batiza nas águas, você recebe o Espírito. O batismo que o texto está falando aqui não é somente o batismo nas águas. É possível batizar nas águas e não ter o Espírito Santo. E é possível não ser batizado nas águas e ter o Espírito Santo. Amém? Então o texto está falando de receber o Espírito em nome de Jesus.
O texto fala de um novo nascimento, de nascer de novo em Jesus. O batismo nas águas é uma confirmação pública de algo que já aconteceu na sua vida antes. Bertílio e Bia não se converteram hoje. Bertílio e Bia já haviam se convertido, já tinham o Espírito Santo. Hoje eles tomaram uma decisão importante, que é descer as águas e mostrar para o mundo inteiro que agora eles decidiram que Jesus é o condutor da história deles. Então essa é a importância do batismo, queridos. Então o batismo nas águas não salva, amém? Mas todo salvo deseja mais do que tudo passar pelas águas e dizer para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor da sua alma. E que manhã linda hoje, né, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus por causa disso? Foi incrível, foi maravilhoso. Mas, querido, então Pedro fala: depois que vocês se arrependerem, depois que vocês nascerem de novo em nome de Jesus, para perdão dos pecados, então vocês receberão o dom do Espírito. Esse dom do Espírito aqui, querido, que o texto está falando, não é línguas, tá? Não é profecias, não é discernimento, isso são dons. O texto fala o dom do Espírito. Sabe o que é? A salvação. O batismo no Espírito Santo não é quando eu falo em línguas, isso é dom. O batismo no Espírito Santo é quando eu recebo o Espírito Santo em mim, logo então eu sou selado pelo Espírito da promessa, e eu então recebo a garantia da salvação em Cristo Jesus, amém? Então quando alguém perguntar, você que não fala em línguas, quando alguém perguntar, você é batizado no Espírito Santo? Fala, eu sou sim, eu só não tenho o dom de línguas, mas o Espírito Santo está morando aqui dentro de mim, amém? O Espírito Santo não é exclusividade de quem fala em línguas, queridos. Não é, não pode ser. O Espírito Santo não é uma exclusividade de quem tem mais dons. O Espírito Santo não é uma exclusividade de quem fala mais bonito, de quem prega bem, não. O Espírito Santo, querido, é disponível a mim, a você, a todo aquele que quer, a todo aquele que busca. Mas quem é o Espírito Santo? Abra sua Bíblia comigo em João 14, versículo 17. Querido, primeiro ponto que eu preciso que vocês compreendam comigo: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus habitando no homem, amém? O Espírito Santo não é uma pessoa à parte, ele é o próprio Deus habitando no homem. João 14, 17 diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, primeiro ponto, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando no homem. Olha só, o texto diz que o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque o mundo não crê em Jesus. Só há uma forma de recebermos o Espírito Santo. E qual é? Crendo em Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma. E então recebemos o Espírito Santo. Amém? Se você crê em Jesus, querido, logo, no mesmo instante, o Espírito Santo, ele passa a morar em você, a habitar em você. O sinal claro de quem recebe o Espírito Santo, querido, não são dons, não são talentos. O sinal mais claro de quem recebe o Espírito Santo é se essa pessoa procura se parecer com Jesus. Você pode ter todos os dons do Espírito, mas se você não se parece com Jesus, logo o Espírito Santo não preside a sua vida. Ele até mora em você, mas ele não preside a sua vida. Por isso, querido, mais do que buscar dons, busque se parecer com Jesus, amém? Amém? Isso importa mais, querido. Fale línguas, mas fale se parecendo com Jesus. Profetize, mas profetize se parecendo com Jesus. Discerne, mas discerne se parecendo com Jesus. Faça isso, mas faça com o mesmo amor que Jesus amou o mundo. Sabe por quê? Porque senão de nada valerá. Compreende que o Evangelho é muito mais do que uma performance? Compreende? Eu posso te impressionar aqui, querido,
de uma forma que você sai dali falando, o pastor é homem de Deus. Só que a minha oração é para que eu me pareça com Jesus, para que quando você desça daquela porta ali, você possa contar comigo como um amigo, como uma pessoa, como um pastor, assim como Jesus era para os seus discípulos. Então a minha intenção aqui não é te impressionar com a boa fala, com a boa oratória, com línguas estranhas, mas ao descer lá embaixo você não ter acesso a mim, porque Jesus era acessível, e ele sim era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, então o Espírito Santo passa a ser o residente do nosso coração, o morador da nossa vida. Nós nos tornamos templo do Espírito, morada do Espírito. Ah, querido, e quando Ele mora dentro de nós, Ele começa a transformar algumas coisas. Você já fez alguma mudança? Quem já mudou aqui de casa? Nossa, eu igual cigano, mudo igual cigano. E a gente quer mudar de novo. Queridos, quando você chega na casa, a casa está suja, o que você faz? Limpa. Se a pintura estiver ruim e você tiver condições, claro, o que você vai fazer? Você vai pintar. Se tiver alguma coisinha quebrada ali, o que você vai fazer? Por quê? Porque quando nós estamos morando em uma casa, nós queremos ela limpinha, nós queremos ela cheirosinha, nós queremos ela ajeitada, nós queremos ela aconchegante. Da mesma forma é o Espírito Santo, quando Ele entra no seu coração, Ele vai limpando a casa, Ele vai transformando, Ele vai tirando sujeiras. Querido, isso é maravilhoso, mas isso dói, isso machuca, porque quando você começa o processo de limpeza, querido, algumas coisas que talvez você ama, que talvez você goste, vão precisar sair. É algum relacionamento, às vezes é a forma de falar, a forma de vestir também, às vezes é a forma de me portar, às vezes é a forma de lidar com algumas questões profissionais, sociais, em qualquer área que seja. E isso machuca, queridos, isso machuca. Mas, queridos, não tem nada melhor do que ao terminarmos uma limpeza da nossa casa, mesmo cansado, deitarmos na cama e dizermos: está limpo, eu estou satisfeito. Não é verdade? Querido, da mesma forma, o Espírito Santo não vai parar, Ele não vai descansar, enquanto Ele não limpar essa casa toda. Você deseja isso? Ele é residente da sua vida? Então Ele vai começar a limpar, amém? Vai doer, mas é para o seu bem, amém? Queridos, então, primeiro ponto, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando no homem, ou seja, Deus mora em você, amém? Deus mora em você. Segundo ponto, o Espírito Santo é aquele que nos ensina a sua palavra, é aquele que nos revela a Bíblia, é aquele que nos revela as Escrituras. Olha o versículo 26 de João 14, se você puder abrir. João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, é Jesus que está falando, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas que lhes fará lembrar, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Nesse contexto, querido, Jesus estava com os discípulos em João no capítulo 14, e Jesus então ele começa a falar para os discípulos assim: olha, não se perturbe o coração de vocês, crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou para o Pai para preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Eu voltarei e levarei vocês comigo. Aí a Bíblia diz que Tomé vira para Jesus e fala: mas Jesus, que caminho é esse? Nós não sabemos para onde tu vas. Para onde é esse lugar que você está falando que vai? Aí Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí depois Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, meu Pai enviará um outro consolador. Sabe o que significa essa palavra outro consolador? Ali no original, no grego, Jesus estava falando assim: eu vou subir,
mas virá alguém semelhante a mim, eu estarei aqui também, mas em espírito. Jesus estava virando para os discípulos que estavam ali aborrecidos, chateados, porque o mestre deles estaria dizendo que ia morrer. Aí Jesus vira para eles e fala assim: fiquem tranquilos, eu vou subir, mas do mesmo modo que eu estou subindo, vocês me verão descer. Eu vou subir, mas eu vou preparar um lugar para vocês, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais choro. Ah, querido, isso é maravilhoso. E ele fala: eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas o meu Pai enviará o meu Espírito Consolador para morar em vocês. Querido, olha que interessante. Deus, no Antigo Testamento, Ele visitava pessoas. Ele não habitava com os homens, Ele descia à terra e visitava pessoas. Amém? Jesus, Ele é Deus entre nós. Amém? Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio encarnado, Ele veio em carne, como pessoa, e Ele habitou entre nós. O Evangelho de João diz isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito? O Espírito é o mesmo Deus que visitava o homem, é o mesmo Deus que ficava entre os homens, agora é Deus no homem. Você pode glorificar a Jesus por isso? Deus não mais visita a sua igreja, Deus não mais habita entre a igreja, mas Ele habita na igreja. Ele mora em mim e em você. Isso é maravilhoso. E Ele nos ensina a palavra, querido. Você quer entender mais a palavra de Deus? Você quer entender mais a Bíblia? Você quer aprender mais da palavra? Queridos, o Espírito Santo está do seu lado, está em você, para te ensinar tudo o que está escrito aqui. Amém? Busque nele. Toda vez que você for ler a Bíblia, ore, peça a Deus discernimento, para que você compreenda tudo que Ele deseja para a sua vida aqui. Amém? Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é quem nos leva a entendermos a palavra de Deus, queridos. É por isso que tem muito ateu que conhece a Bíblia inteira, mas não é transformado por ela. Porque não basta ler é muito importante, mas é necessário ler com a ótica do Espírito Santo de Deus, querido. Não basta ler com um olhar crítico, buscando resposta para tudo que está aqui, mas é necessário ler entendendo que o Espírito Santo irá nos revelar de forma gradativa tudo o que está escrito. Amém? Então, querido, por nossa própria consciência, não conseguimos compreender o que é espiritual, só por meio do Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui para te ensinar a palavra. Amém? Fique tranquilos. Terceiro ponto, o Espírito Santo é a garantia de que Jesus voltará para nos buscar. O Espírito Santo é a garantia de que Cristo, que morreu, que ressuscitou, voltará para buscar a sua igreja. Acompanhe comigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: Ele nos selou como sua propriedade, e pôs e colocou o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Querido, Paulo está trazendo aqui um ensinamento profundo para a igreja de Corinto. Ele está dizendo que Deus nos selou com o Espírito, Ele colocou o Espírito Santo em nós, como garantia da volta de Jesus, queridos. Há uma certeza que nós temos quando recebemos o Espírito Santo, é que nós fomos salvos. Querido, nós como crentes em Jesus Cristo, precisamos ter a certeza da nossa salvação. Amém? Fiquem tranquilos, querido, não existe esse negócio de cometi um pecado, perdi a salvação, infringi uma lei, perdi a salvação. Não, querido,
o máximo que vai acontecer é você deixar de sentir a graça de Deus na sua vida, é você se afastar da presença de Deus, é você se afastar da igreja, é você perder a sensibilidade no Espírito. Mas quando Ele coloca o Espírito em nós, querido, todas as vezes que pecarmos, nós nos arrependeremos e logo iremos mais do que tudo correr para os pés de Jesus. Se você, quando peca, entende que pecou e que precisa se consertar, fique tranquilo que você foi salvo. Agora, se você, quando peca desordenadamente e não quer buscar uma vida de santidade, fique preocupado, porque possivelmente o Espírito Santo ainda não reside no seu coração. Mas calma, Ele está aqui. E Ele pode habitar em você ainda hoje, se você quiser. Amém? Então, queridos, o Espírito é a garantia de que Jesus virá. O Espírito é o selo da promessa de Deus, de que Jesus voltará, queridos. É por isso que quem tem o Espírito Santo, querido, mesmo em meio às guerras internas, experimenta de uma paz sem igual. Já viveu isso, queridos? O mundo pegando fogo no seu redor e você com a paz sem fora do normal. Como, querido? Como viver a paz no desemprego, querido? Como viver a paz no meio de uma doença? Eu conheço pessoas com câncer que é muito mais feliz do que muita gente que tem uma saúde plena. Como? Me explica. Às vezes você vai no hospital para consolar alguém e a pessoa te consola, a pessoa te dá a palavra de ânimo. Ah, querido, só há uma explicação para isso. É a certeza de que quando morrermos aqui, a garantia do céu está aqui no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Essa garantia que nos faz permanecermos firmes e constantes. Quarto e último, João 16, versículo 8, diz que quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Querido, quarto ponto, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, pecado. O Espírito Santo é quem traz a convicção de pecado na vida do homem, sabia disso? Você sabia que você só sabe que você cometeu um pecado? Você sabia que você só sabe que você cometeu um deslize? E isso só fere o seu coração, porque o Espírito Santo tocou no seu coração, te revelando que isso é errado. Sabia disso? É Ele que diz aqui, ó, isso que você fez ofende o coração de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, queridos, nós não teríamos capacidade de olharmos para dentro de nós e dizermos: eu sou pecador, eu sou imoral, eu sou falho. É o Espírito Santo, querido, que mostra, Ele é a lâmpada dentro do nosso coração sujo, e quando essa lâmpada acende, é aí então que nós observamos toda a sujeira que está dentro do nosso coração. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa que não consegue reconhecer a sua vida pecaminosa. Eu conheço pessoas que pecam de forma desordenada e ainda diz: eu peco mesmo, eu gosto de pecar e eu não estou nem aí, eu não acho errado. Eu conheço pessoas que fazem o que é errado, mas diz não achar que aquilo é errado, sabia disso? Coisa lógica. Ah, eu cometo isso aqui. Um exemplo, eu furtei isso daqui, mas eu não acho errado não. Já viu gente assim? Isso é um alto indício de uma pessoa que ainda não recebeu a lâmpada do Espírito Santo dentro de si, para olhar para dentro e dizer: eu sou miserável e eu careço da glória de Deus. Não há um justo sequer, querido. Não é mérito nosso. Eu estou aqui, mas eu não sou mais santo do que nenhum de vocês. Eu preciso de Jesus o mesmo tanto que vocês precisam.
E ai de mim, queridos, se não fosse a graça de Jesus, eu já teria morrido, ó. E você? Ou era só eu? Então, queridos, o Espírito Santo, aprenda isso nessa noite. É Ele que nos revela toda a sujeira que está no nosso coração. Então, querido, Ele nos convence do pecado. O texto diz que Ele nos convence. O que é convencimento? É alguém que insiste em dizer: você está errado, você está pecado, você está em pecado, você precisa mudar, você precisa transformar esse ponto na sua vida. Querido, quando estamos no Espírito, evitamos o pecado. Pecamos, mas o evitamos, porque sabemos o prejuízo que ele gera na nossa vida. Permita que o Espírito Santo te convença nessa noite de todo o pecado, amém? Ele está aqui. Depois ele convence da justiça. Queridos, é o Espírito Santo que nos faz entendermos que não haveria justiça nenhuma em nós, se não fosse Jesus. Entenda algo, querido, quem nos justificou não é nós, não foi nós, não é a gente, não é o nosso talento que nos justifica, não são os nossos dons que nos justificam, não é a nossa presença em um culto como esse que nos justifica, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, que pagou um alto preço no Calvário, e comprou a minha e a sua vida. Antes nós estávamos caminhando para o inferno, mas Ele desceu ao inferno e nos tirou de lá e nos deu a vida eterna. É isso. E por último, Ele nos convence também do juízo. Ele nos faz entender que sem Jesus, o Espírito Santo nos leva a entender que sem Jesus, sem aceitarmos Jesus, estávamos caminhando para o juízo eterno. O Espírito Santo nos leva a entendermos o quanto estávamos perdidos sem Jesus. Você que já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, obviamente, logo quando você aceitou Jesus, você parou e pensou: o que eu estava fazendo com a minha vida? Para onde eu estava levando a minha vida? Por que eu não entendi isso antes? Não é assim? Porque o Espírito Santo, quando acende essa luz dentro de nós, quando nós cremos em Jesus, essa luz se acende, recebemos o Espírito, logo, as escamas dos nossos olhos caem, e então tomamos nojo da nossa vida do passado. Quem lembra com amor de uma vida do passado pecaminosa, possivelmente não entendeu o juízo e o inferno que estava caminhando. Querido, jamais se recorde da sua vida de antes com amor, mas se recorde dizendo: obrigado, Deus, porque eu estava indo para o inferno, mas o seu amor me arrancou de lá, o seu amor me trouxe de volta, o Senhor me chamou de volta, me chamou de filho. Eu não tinha um destino, mas o Senhor me deu um destino. Eu não tinha um pai, mas agora eu tenho um pai. Aleluia, querido, é isso que Deus faz conosco. Ah, querido, isso é maravilhoso. Eu choro, querido, porque isso é poderoso, isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós estávamos perdidos no pecado. Nós estávamos perdidos, mas Jesus nos resgatou, queridos. Se Jesus voltar agora, queridos, nós subiremos e reinaremos com Ele para sempre. Aleluia. Queridos, vamos relembrar para a gente encerrar. Primeiro a gente falou sobre arrependimento e ser batizado em nome de Jesus, amém? Depois entendemos que o Espírito Santo é Deus habitando no homem. Depois Ele é aquele que nos ensina, ou seja, Ele mora em nós, agora Ele vai nos ensinar a palavra. Fique tranquilo, aceitou Jesus, recebeu o Espírito, mas eu não entendo nada da palavra, eu não consigo entender muito, pastor, o que você está falando aí? Fique tranquilo, o Espírito Santo vai te ensinar gradativamente, amém? Depois entendemos que o Espírito Santo é a garantia de que Jesus voltará, de que Ele vai nos buscar.
E por último, entendemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido, precisamos agora afirmar uma coisa, depois de compreendermos isso. O Espírito Santo é o nosso amigo, amém? É aquele que nos guia, é aquele que nos santifica. Ele é o próprio Deus habitando em nós, e nós somos a sua morada. Nós não somos uma casa vazia, uma casa jogada ao vento, uma casa simplesmente sem um morador, querido, mas nós temos um dono, amém? E esse dono é o Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida nessa noite, querido. Você quer? Você quer que Ele assuma o controle da sua vida, da sua casa, da sua história, da sua vida emocional, da sua vida espiritual, amém? Ele pode fazer isso nessa noite. Ele deseja presidir a sua vida totalmente, querido. Não é só uma parte, mas é totalmente. Você deseja? Levanta a mão bem alto, quem deseja? Quem deseja isso? Amém. Glória a Deus, fica de pé no seu lugar.